Tudo Bom bem, dia, meus amigos. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Do mundo eu não sei, mas talvez do Nordeste, né? Um dos maiores. Sem dúvida. Mas você sabe que a história da humanidade significa 10 anos, né? Porque o YouTube é uma coisa recente também. Ah, sim, sim, sim. A gente pode falar da história da humanidade numa boa. Verdade, meu amigo. Muito bom. E aí, Carlito? E essa guitarra aí? Então, muita gente pergunta, né, se eu toco essa guitarra. Inclusive, estou aqui tomando um cafezinho, porque o voto é secreto, né? Como toco. Toco guitarra, toco violão, toco ukulele, estou aprendendo a tocar cavaquinho, toco triângulo, zabumba. Eu gosto de música, né? Como um nordestino típico. Gosto de forró pé de serra, gosto de rap, de hip hop, de forró, de arrocha. Eu sou o brasileiro raiz, né? O brasileiro tradicional. Gosta de piseiro? Gosto de piseiro, gosto de pisadinha, vaquejada, toada, gosto de tudo. É música brasileira, eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo muito pouco, ultimamente, o sertanejo, né? Por causa do caminho que o sertanejo tomou. Tomou, né? Mas o resto... É difícil separar, né, o artista, assim, do posicionamento, né? Antes, Dri, eu até tentava engolir quando, assim, o artista votava, mas não falava nada. Eu ficava pé da vida com o artista, mas eu entendia que era um direito democrático dele votar, mesmo que eu discordasse. Quando os artistas começaram a associar sua imagem ao fascismo, aí não dá. Inclusive, o gênio da música brasileira, o Gustavo Lima, né? Eu acho que ele pensa que ele é um Milton Nascimento, um Tom Jobim, não sei. Ele disse que nós não somos dignos da música dele. Antes de tudo, eu queria pedir, inclusive, para ele parar de comprar música, porque já tem muito tempo que ele nem compõe música, ele compra música de compositores, muitos desses compositores, inclusive nordestinos, né, que ajudam a fomentar a cultura do Brasil, e é só um pinçar, talvez, ali, dessa megalomania de parte dos apoiadores do Bolsonaro que está dentro da música, querendo falar de política. Falando em música, tem uma notícia aqui histórica. A Lineker entrou para a história, venceu o Grammy Latino ontem, uma das mais importantes premiações musicais do mundo, na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira. E é histórico porque é a primeira artista assumidamente transexual que recebe esse prêmio, né, esse reconhecimento, e a conquista se deu pelo álbum Índigo Borboleta New, que foi lançado em 2021, e com ela concorreram na mesma categoria o Chico Chico, que é o filho da Cássia Eller, João Donato e Jardim Macalé, Ney Matogrosso, Marisa Monte e Caetano Veloso. Então, e a Lineker, olha só que reconhecimento histórico, primeira artista, primeira mulher trans da história vencendo um Grammy Latino. Muito legal, né? Porra, isso é emocionante. Isso mostra a diversidade do nosso país, né? E mostra que música, arte, em muitos casos, como a gente está vendo no caso da Lineker, por exemplo, além de ser um movimento cultural, também é um movimento de resistência e de existência. A gente precisa lembrar, Adri Rovai, e a audiência que está acompanhando a gente aqui, que todo mundo que nesse momento está vivo ainda, mesmo com o Bolsonaro no poder, como diz o meu amigo Ferrez, escapou. Porque a gente passou 4 anos escapando ali, os negros da polícia, os nordestinos da perseguição e da fome que tentaram impor para a gente de novo, as pessoas que queriam se cuidar perderam a oportunidade de tomar vacina por um período porque o governo não comprava vacina, então a gente foi escapando, e agora a gente está aqui ainda em um ato de resistência, lutando, ato esse que será dividido em algumas etapas, né? A próxima etapa é a posse do presidente Lula, a gente precisa lembrar disso. O mercado agora, por exemplo, dando um chiliquinho dele, está mostrando categoricamente que o governo do presidente Lula não será fácil. É importante a gente enaltecer isso aqui, porque trabalhos como o da revista Fórum e de outros portais e canais de comunicação do nosso espectro de esquerda terão bastante importância nesse próximo governo Lula, porque se a gente no governo Bolsonaro teve de vir a público por várias vezes desconstruir mentiras espalhadas por eles para defender o Bolsonaro, agora a gente vai ter de vir com frequência desconstruir mentiras espalhadas pela própria mídia, como já está acontecendo, para poder deixar que o presidente Lula tenha um governo, no mínimo, ali, tranquilo, né? Que a gente sabe que não vai acontecer. Um fato importante, Dri Roba, que a gente precisa trazer aqui também, é que Lula é o primeiro não presidente ainda da história a ser cobrado como presidente. O Bolsonaro já deixou a presidência da República,
não oficialmente, porque desde a eleição ele não trabalha, e o Lula, que nem foi empossado ainda, já é cobrado como se fosse o presidente do Brasil. Ah, porque não pode isso, não pode aquilo, que os cargos, é a notícia que tem sido espalhada agora com frequência, que os cargos na transição são 300, recebendo 17 mil reais, e as pessoas não leem o que diz a lei de transição, quantas pessoas podem receber remuneração, que parte do público que está lá envolvido nesse processo está lá de forma voluntária, e tudo isso é um processo de desinformação. O ovo da serpente foi jogado, Rovai, e como você tem observado aí junto com a Adri, não é fácil desconstruir isso, que o Bolsonaro conseguiu se manter na narrativa por 4 anos, roubou a eleição para ele, quase que ele vence a eleição com roubo e com tudo, mas a gente foi lá e conseguiu roubando e tudo, eles metendo a mão, usando a polícia para oprimir a gente aqui do Nordeste, a gente conseguiu derrotar o Bolsonaro. E a diferença só foi de 2 milhões de votos, porque a PRF agiu como órgão do presidente Bolsonaro e não como órgão do governo do povo brasileiro. Senão a diferença seria muito maior que 2 milhões de votos. Não, sem contar tudo que o Bolsonaro fez antes, né, para tentar se manter no cargo, né, despejou dinheiro para caminhoneiro, taxista, criou auxílio no último ano do governo, que é inconstitucional, várias, né, com a máquina do Estado, foram 2 milhões de votos, mas foi uma vitória tremenda, inédita, porque um presidente nunca tinha perdido uma reeleição. Com o dinheiro que gastaram para tentar eleger o Bolsonaro, eles elegeriam até o cavalo do Calígula. Não sei se vocês conhecem a história. Uhum. O único ser que o Calígula confiava. Era o cavalo dele. Era o cavalo, que era o chanceler dele também, né? Era. Mas não conseguiram eleger o Bolsonaro. Até o Caramelo se elegia. Caramelo é o cachorro Caramelo. Rovai, quem já leu aí, você, Adri, já devam ter lido O Príncipe do Maquiavel. E ele cita lá, né, 2 coisas durante o livro, chamado Virtus e Fortuna. Que, em linhas gerais, ali seria o momento certo para que o político chegue ao poder, né, para que o governante chegue ao poder, e a maneira correta de como e fatos que vão acontecendo ali que possam facilitar esse caminho que pode ser tortuoso. Olha o que aconteceu no governo Bolsonaro. Ele entrou em 2019, fez aquelas baboseiras todas que a gente viu, e em 2020, infelizmente, o mundo teve a Covid-19, e o Bolsonaro teve nas mãos a possibilidade de fazer um governo, no mínimo, para salvar vidas. Ou seja, ele tinha ali a possibilidade de reverter os erros de 2019, fazendo o mínimo em 2020 e 2021 para salvar vidas. E mesmo assim ele não fez. E aí ele caiu, inclusive, em um dos alertas que o Maquiavel traz no livro dele, O Príncipe, que o rei, né, o governante, no caso, jamais pode ser odiado. Ele pode ser temido, ele precisa ser respeitado, mas sobre nenhuma hipótese ser odiado. Porque quando o líder ele é odiado, ele acaba sendo superado porque os súditos ou o povo que ajuda a manter o governo, ajuda a manter o governante, começa a questionar e aí ele passa a ter menos força, que é o que aconteceu com o Bolsonaro. Pois é. Exatamente. Eu queria trazer aqui para vocês, ontem o Lula se despediu da sua passagem histórica, patriótica, pela COP27 no Egito, né? Fez um discurso trazendo de volta o Brasil ao protagonismo, né, das relações exteriores, e ele terminou ainda ontem o dia participando de eventos, participou do Fórum Internacional dos Povos Indígenas, vou mostrar trechinhos aqui do vídeo, e também fazendo reuniões bilaterais com lideranças globais. Uma delas foi com o ministro do Meio Ambiente da Noruega, Espen Barth Eide, que anunciou que a Noruega vai reativar os investimentos no Fundo Amazônia que tinham sido suspensos após o ex-ministro da boiada, né, que queria passar a boiada na área ambiental, Ricardo Salles, alterar as regras do financiamento. O Lula ainda teve com a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, e agora segue para Portugal, onde ele também vai ter encontros aí, mais agendas como o presidente já do Brasil. Eu tenho 2 videozinhos curtos aqui, desse último dia,
do Lula na COP27. Vamos primeiro ver ele com os povos indígenas. Eu, sinceramente, participo muito da vida política há 50 anos. Mas eu nunca participei de uma reunião que me transferisse tanta responsabilidade como essa reunião de agora. E quando eu vejo a solidariedade que está estabelecida entre eu e os indígenas brasileiros, eu fico com muito orgulho, porque isso é uma luta de pelo menos 40 anos. E eu acho que assumir o compromisso de representar os povos indígenas é uma coisa que eu não tenho tamanho para isso. Eu tenho vontade. Eu tenho compromisso. Mas eu quero agradecer de coração essa oportunidade e dizer para vocês que, ao completar 77 anos de idade, eu faço uma das reuniões mais importantes que eu já fiz na minha vida, com os povos originários que ajudaram a criar os nossos países e os nossos continentes. O mundo precisa de cuidado. O mundo precisa de água limpa, o mundo precisa de floresta preservada, o mundo precisa da nossa fauna. E ninguém melhor do que os indígenas para cuidar. E nós sabemos que eles são responsáveis por cuidar de quase todas as florestas existentes no mundo. Tá aí. É uma bela fala, né, do Lula reconhecendo a responsabilidade, né, e como foi marcante para ele estar ali ao lado, né, das lideranças não só do Brasil, mas de outras partes do mundo, dos povos originários. Como que você viu, Carlito, essa passagem do Lula pela COP, os discursos e esses compromissos assumidos? A gente conseguiu ver duas coisas de cara, né? Primeiro, que o mundo já não reconhece mais o Bolsonaro como presidente do Brasil, né? Desde o dia 30 de outubro, o presidente da República Federativa do Brasil é o Lula, mesmo não empossado ainda. Isso é um recado direto também a qualquer narrativa de golpe, porque se o mundo não aceita mais o Bolsonaro, como é que ele vai tentar qualquer coisa relacionada ao golpe? Primeiro ponto. E o segundo ponto é o que a gente chama dentro da ciência política de soft power, que é a influência que o Brasil sempre teve lá fora no que diz respeito a políticas ligadas ao meio ambiente, à preservação dos povos originais, a exportação de uma maneira de governar, pensando no bem-estar social, pensando também em manter ali as reservas indígenas, manter as nossas heranças tradicionais, algo que a gente tinha visto se perder durante o governo Bolsonaro. A gente precisa lembrar que o governo Bolsonaro tornou o Brasil um pária mundial. Quando o Bolsonaro ia, por exemplo, para eventos da ONU, para eventos ligados à COP, G20 ou algo do tipo, ele ficava sozinho buscando pessoas. E vocês vão lembrar um evento que teve, acho que em 2020, ou foi 21, não me recordo bem agora, que ele procurou o Al Gore, né, para dizer que queria explorar a Amazônia com o Al Gore. E ele não sabia quem era o Al Gore, né, de fato. Porque se ele soubesse quem era o Al Gore, ele não teria ido lá procurar o Al Gore para falar: a gente está pronto para explorar a Amazônia com vocês. O Al Gore que tem feito trabalho de denúncias ali, inclusive, em relação ao aquecimento global, desmatamento, e ficou com aquela cara de tacho. Teve a cena ridícula também dele dizendo que amava o Trump, né? O I love you, Trump. Então, esse foi o pastelão bolsonarista, do bolsonarismo, durante esse período aí, e que com essa volta do Lula a eventos, e a gente precisa lembrar também que não é o primeiro evento que o Lula participa lá fora, né? Antes mesmo de ser candidato oficialmente, ele já tinha visitado a Itália, ele já tinha visitado a França e tinha sido recebido com pompas de chefe de Estado. Ou seja, esse é um recado claro, Dri Rovai, que o mundo está de braços abertos para o novo Brasil, para que o Brasil deixe de ser o país do futuro, como a gente costumava dizer, e volte a ser o país de um presente que passou tem pouco tempo, que era um país que tinha menos desigualdade social, menos pessoas passando fome, maior poder de compra, e que o mercado, que hoje está botando esse pânico todo aí, querendo criar problema onde não existe, funcionando e lucrando, inclusive, muito dinheiro
Ao passo de que até nós, que somos da esquerda, criticávamos, às vezes, algumas políticas relacionadas ao governo Lula e ao governo Dilma, porque bancos ganharam muito dinheiro, grupos de empresários ganharam muito dinheiro, só que a diferença é que todo mundo ganhou dinheiro, de certo modo. A desigualdade social foi diminuída, e acho que é isso que o mundo está respondendo agora com essa receptividade que o Lula está tendo. E esse foco importante ao Lula que está sendo dado é um passo grande. Por quê? Porque isso colapsa qualquer tipo de narrativa golpista, Rovai. Não tem espaço mais para se falar em golpe no Brasil. O Bolsonaro não está em depressão. Para quem está achando que o Bolsonaro está em depressão, que o Bolsonaro está doente, o Bolsonaro está procurando alternativas ou para fugir do Brasil ou pensando em como ele pode reduzir alguns crimes que ele vai acabar respondendo. É isso que ele está fazendo. Esses próximos 40 dias que ele tem de governo, aí, aproximadamente, ele vai tentar diminuir o máximo de punição que ele possa vir a sofrer, orquestrar ali, quem sabe, com o Victor Orbán. Eu tive aqui, Rovai e Dri, vocês vão lembrar, em mais de uma oportunidade esse ano, dizendo que o Bolsonaro iria fugir, provavelmente, para a Itália ou para a Hungria. E eu continuo achando que pode acontecer isso. O Bolsonaro vai acabar fugindo ou para a Itália... Para Emirados Árabes. Ou para Emirados Árabes. Ou para a Itália, né? Que também agora... Ele falou Itália ou Hungria, mas eu estou acrescentando Emirados Árabes. Por quê? Mas tem alguns países no mundo árabe que corta a mão do ladrão, né? Aí Bolsonaro vai ter de andar lá sem as duas mãos. Mas isso é só para ladrão de mexerica. Os ladrão mesmo estão indo morar tudo lá, viu? Do mundo inteiro. Eles... É um lugar, um esquema fácil de você lavar grana, pôr grana, você não tem Estado para te controlar, você conversa lá, só fica amigo de um amigo do Sheik e bingo, Carlito. Tanto que quando eles foram para lá, o Bolsonaro ficou indo várias vezes, os filhos também, toda hora você vê foto dos filhos lá em Dubai. O que eles podem estar fazendo? Comprando imóveis que dá para comprar com nome laranja. É muito simples lavar grana nesses países de donos, né? País que tem dono. Mas eu acho que o caminho vai acabar sendo a Europa, porque... Mas eu não estou falando que não pode ser, onde você está dizendo, mas só pus essa opção, porque é óbvio, né? Ir para a Itália é uma possibilidade real, porque eles já estão procurando passaporte diplomático, inclusive. E sem falar também, Rovai, que a roubalheira em específico que vai começar a vir à tona agora com o fim do governo Bolsonaro é tão grande que o Valdemar da Costa Neto ele já está dando a dica. A gente costuma dizer normalmente que para poder pegar essa bandidagem aí tem que seguir o dinheiro, né? O famoso follow the money, né? Siga o dinheiro que você encontra as coisas. E aí, do nada, simplesmente do nada, o presidente do partido que hoje tem a maior bancada no Congresso eleita, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, simplesmente dá tudo que o Bolsonaro quer. Por qual outro motivo, Rovai e Dri, o Valdemar da Costa Neto estaria fazendo tudo que ele está fazendo para o Bolsonaro se o Bolsonaro não estivesse ou ameaçando delatar a quantidade de dinheiro ilegal que passou pelo PL através de orçamento secreto? O Bolsonaro recebeu 90 milhões de reais em doação. É o campeão de doação de pessoa física em uma eleição. E de onde é que vem esse dinheiro? Provavelmente de empresas que deveriam executar serviços com recursos que passaram através do orçamento secreto e que foram destinados ou para o PL, através de doação também, ou para o próprio presidente Jair Messias Bolsonaro. O Bolsonaro, se você apertar um pouco, ele é aquele falastrão. Se você apertar um pouquinho ele acaba falando. Basta a gente lembrar do CQC. Quando ele falava coisas ali absurdas, só apertava ele um pouquinho, ele admitia que ele era racista, ele admitia que ele era homofóbico, ele admitia que ele era misógino, ele admitiu que cometeu zoofilia, por exemplo. Era só apertar um pouquinho o que ele falava. Então, acho que ele deve ter falado pro Valdemar, é o seguinte, se eu for preso, eu vou delatar tudo que eu sei e vai cair todo mundo. E aí o Valdemar falou, não se preocupe não, a gente vai te dar apartamento, a gente vai te dar escritório, a gente vai te dar um salário de 150 mil, a gente vai te dar advogado, não se preocupe, a gente banca tudo. Por quê? Porque o Valdemar já é ficha suja. Ele já foi preso. Então, seria reincidente e a pena dele poderia ser até um pouco mais extensa. Então, eu acho que é isso que está fazendo o Valdemar, nesse momento, jogar o jogo do Bolsonaro. Porque não faz sentido, Rovai. O que foi que o Luciano Bivar fez depois que o Bolsonaro entrou no partido? E que elegeu a bancada que ele queria do PSL?
começou a criar atrito e afastou o Bolsonaro, tanto que o Bolsonaro saiu do PL por isso. Depois, o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro tentaram controlar o PSL, perdão, o Flávio no Rio de Janeiro e o Eduardo em São Paulo. Querendo pegar o fundo eleitoral, o Luciano Bivar não deixou. Então, qual o motivo para o Valdemar da Costa Neto tá deixando o Bolsonaro fazer o que está fazendo dentro do partido hoje, se ele tem a maior bancada do Congresso, se o mandato não pertence ao parlamentar e sim ao partido, e que tem os critérios ali para que o partido, que o parlamentar deixe o partido levando o seu mandato. Então, para mim, é quase que um crime confesso aí que o Bolsonaro está dizendo, parte do dinheiro está no PL. Vão lá investigar. Por isso que o Valdemar está me dando o que eu estou pedindo. Porque eu já falei para ele que se eu cair, eu vou cair atirando. Eu acho que o primeiro caminho é esse. E dali a gente vai puxando, né, o novelo da corrupção bolsonarista ali e a gente vai encontrando um por um o problema. Muito bem. Drida Lorenzo, acho que temos superchats. Temos sim, do Cláudio Alves. E os 39 quilos de cocaína estão incluídos nesses 3 milhões e meio? 3 milhões e meio que a gente falou agora mais cedo, de que é o gasto, foram os gastos com petiscos e bebidas nos voos. Os 39 quilos é lucro, não é gasto não, tá? O dos 39 quilos é lucro para o Bolsonaro. Pois é. E a galera tem aqui, o pessoal está fazendo campanha para Dilma passar a faixa pro Lula, já que o Bolsonaro não quer, parece que não vai, né, seguir o ritual. Por isso, Dri. Eu acho que em respeito à própria democracia brasileira, a presidenta Dilma foi impeachmentada sem cometimento de crime, o próprio ministro Barroso reconheceu isso recentemente em um evento, vários senadores, à época do impeachment, já diziam que ela não cometeu crime, mas não tem como governar. Ou seja, você não pode tirar um presidente da República do poder porque você não gosta dele meramente. Tanto que ela não tinha cometido crime, que sequer ela foi condenada. Ela ficou absolvida e pôde sair candidata a senadora de Minas Gerais. Ela não foi... Sequer a candidatura dela foi colocada... Os direitos políticos dela foram colocados inelegível. Ela não se tornou inelegível. Então, mas... Parece que a Janja já decidiu que vai ser diferente. Eu gostei da ideia da Janja. Ela está querendo chamar aí uma pessoa do povo. Quem está coordenando a posse é a equipe da Janja, né? A Janja, vendo lá, parece que com o Márcio, secretário de Cultura do PT, estão vindo embaixadores aí para ajudar. Até onde eu sei, o embaixador do Chile, que já trabalhou com a Dilma, está vindo para coordenar essa operação, e aí a ideia é que uma pessoa do povo, pode ser aquela mulher nordestina que pôs as 4 filhas para estudar, vendendo doce, queijadinha, manga, acho, ela vendia manga, né? Ela vendia tapioca, beiju, um monte de coisa que ela falou, né, lá essa daí é uma candidata, outra é aquela senhora que deixou de ganhar a cesta básica do empresário porque disse que ia votar no Lula. Então, eles estão vendo, talvez, de uma dessas pessoas do povo, seria do ponto de vista simbólico e metafórico, o povo entrega a faixa. Eu acho que tinha de ser aquele vaqueiro aqui de Sergipe, que Lula tem aquela foto, que ele tirou, inclusive, outra quando ele esteve aqui. Poderia ser o meu conterrâneo aqui de Sergipe para entregar essa faixa. Mas eu ainda acho que seria simbólico a Dilma, Rovai. Porque seria ali, na minha opinião, a volta do Lula ao poder no processo democrático seria o reestabelecimento da normalidade democrática que para mim, foi esse período que o Brasil ficou estancado entre abril de 2016, né, e provavelmente agora até 31 de dezembro de 2022, que foi o mês que votaram a cassação, o processo de impeachment da Dilma, que ela foi oficialmente afastada em abril de 2016, e agora 31 de dezembro, que é quando o Bolsonaro oficialmente deixa de ser o presidente do Brasil. Eu acho que seria bem simbólico, mas essa ideia que você trouxe... eu achei boa essa ideia, e acho que tem que ser uma mulher do povo, que represente, eu acho que causa menos polêmica, porque se for a Dilma... do ponto de vista político, vai criar constrangimento. Por exemplo,
próprio Alckmin, de certa forma, apoiou o impeachment da Dilma, né? A gente cria constrangimentos até na chapa presidencial. Mas aí a gente está falando de um pragmatismo, e eu acho que depois da formação das chapas, tudo isso ficou claro, porque o Alckmin apoiou o impeachment da Dilma, mas a Simone Tebet votou favorável ao impeachment da Dilma. Então, a gente já entendeu o pragmatismo. E alguns desses políticos também que agora apoiaram Lula, como a Simone e como o Alckmin, que aceitou o serviço do Lula, entendeu que a gente entrou em uma anormalidade política por conta de decisões erradas que eles também fizeram parte no passado. Eu tenho certeza que se a gente for conversar com muitos desses políticos, muitos mudaram de opinião, porque entenderam que não teve cometimento de crime, porque era outro momento político que o Brasil estava... Eu estou escrevendo um livro novo, Rovai, que eu vou contar os bastidores, de como é que foi toda essa luta da internet, de nós comunicadores aqui da internet, nesses 4 anos, contra o Bolsonaro e o bolsonarismo, né? E uma das coisas que eu trago ali no livro é que em 2015, quando eu criei o canal, ninguém na internet praticamente, exceto as mídias que já tinham ali um trabalho ligado à esquerda, tinha coragem de abrir a boca para defender o Lula ou a Dilma. Se você abrisse a boca no YouTube ou no Facebook para defender o Lula, para defender a Dilma, para ser contra o impeachment, você era achincalhado. Então eu estou no YouTube desde essa época. O meu primeiro vídeo falando sobre o impeachment que a Dilma sofreu foi de novembro de 2015, quando o impeachment já estava sendo flertado ali, comprado, né? Tudo acordado entre o Rodrigo Maia, entre o Eduardo Cunha, entre o Romero Jucá, entre o Sérgio Machado e toda essa trupe que a gente sabe que depois a gente veio à tona o tal acordão com Michel, STF e tudo, segundo eles na época. E aí eu trago essas falas, por exemplo, de como era difícil a gente se manifestar na internet defendendo a esquerda. Como foi difícil, Rovai, ser de esquerda na internet em 2014, 2015, 2016, 17, 18, 19, 20 e até hoje, que a gente ainda é atacado, a gente ainda é minoria nas redes sociais. Eu não sei se aconteceu com o canal de vocês, mas hoje eu acordei com a surpresa que o YouTube reduziu 50% da monetização do meu canal e eu acabei de descobrir que reduziu da monetização do canal de um monte de gente. Eu não sei se isso está acontecendo com vocês também, mas a nossa monetização de novembro agora, por exemplo, pelo menos a minha, até o momento que eu estou falando com vocês, já caiu metade e continua caindo. Aí você pergunta, qual o motivo? A gente não sabe, o YouTube disse que vai investigar. Mas por isso que é importante a gente ter espaço em mídias alternativas, em espaços independentes. Por isso que é importante que as pessoas colaborem com o trabalho de vocês aqui, colaborem com o trabalho de outros canais, porque a gente não pode depender meramente do YouTube. Porque eu mandei o comunicado lá, por que a monetização foi cortada pela metade? O valor que a gente já tinha recebido. Passamos para o setor técnico, vamos avaliar. Mas e aí, como é que fica? Porque vocês têm uma equipe, eu estou montando uma equipe porque eu estou com outro projeto chamado Folha Democrata, que está crescendo muito bem, graças a Deus. E aí, como é que a gente faz para pagar a equipe que trabalha com a gente? Eu vou falar com a equipe, espera aí, que eu vou analisar aqui com a equipe do YouTube, e aí quando eles me devolverem a monetização, eu pago a vocês. Não pode ser assim. Então, assim, claro. Olha só quem está aí. Falando em comunicador, nosso amigo Rony Teles está aí dizendo que nossa luta aqui na internet, opa, limpei até os dedos aqui para mandar um salve. Ele mandou um salve, meu amigo. E vai cuidar dos olhos, viu, Rony Teles, que eu vi você com os olhos inchados aí esses dias, dizendo que precisava ir no médico. Vai cuidar dos olhos, meu amigo. Rony, grande figura. Quero falar com você e com o Rony depois aí, sobre projetos. Eu mandei até um oi. Liguei para o Rony hoje, não me atendeu. Rapaz, esse Rony esse, como diz o você me convidou para o seu aniversário, mas eu não vou poder. Esse Rony é muito sabido. Muito sabido, muito importante, rapaz. Difícil falar com esses youtubers, viu? Vocês pensam que é fácil trazer eles aqui. O Rony mesmo para vir aqui é um sacrifício. A gente precisa marcar um jantar aí, lá em Brasília. Não sei se vocês vão para Brasília assistir a posse. Chamar o nosso amigo Madeirada, que estava com a gente naquele jantar em São Paulo. Refazer o jantar agora sobre o signo do novo governo. Eu não sei se eu vou para a posse, mas em janeiro eu pretendo ir em Brasília, sim, para conhecer o Congresso, né, para conhecer o Parlamento. Eu tenho um projeto para 2024 que eu já tornei público e vou tornar aqui também, né? Eu pretendo entrar na carreira política em 2024 e aconselho todo mundo que quer entrar também entrar, o Rony, o público, porque a gente precisa, no mínimo, tirar voto da extrema-direita.
Porque enquanto a gente não se lança a nada, acreditando que não, a gente vai apoiar um nome bom que é fulano, a gente vai apoiar um nome bom que é cicrano, e que são nomes bons mesmos, mas se a gente não trouxer mais opções, vai ficar sempre assim. A extrema-direita apresentando delegado não sei quem, delegada não sei quem, e a gente aqui torcendo para que o nosso bloco seja renovado sem fazer muita coisa. Então, em 2024, eu pretendo fazer alguma coisa aqui em Aracaju, recomendo ao Rony, recomendo a você também, Rovai e Adri, que se puder engajar outras pessoas aí também em São Paulo, em Santos, engajem, porque a gente precisa ocupar mais espaço. Tá sem som, Rovai. A Adri quer ser candidata, ela vai ser candidata, mas é a senadora. Então, vamos ver aí direitinho aí para organizar a candidatura da Adri ao Senado. Vamos em 2000 Tem uma coisa. Ô, Luca. O Luca, nosso filho, quer ser presidente. Então é melhor a gente ir trabalhando ele para ser presidente. Tem aqui o Rony mandando mais um aqui. Dormi 4 horas hoje, treinando uma rede neural para me ajudar no canal. Quando você ligou, eu estava dormindo. Eu vi quando acordei, mas achei que era acidente. Mas ligação sua aqui é igual ligação de chefe, para tudo. Muito bom. Ó, já tem gente que vai votar em mim, senadora. Ó. Aí, ó. Já vou começar a campanha, Senado. Mas vamos lá. Tinha outra pergunta aqui que eu ia fazer para o Carlito sobre esse chilique do mercado, que agora, né, o Lula falou que paciência, né, vai o dólar subir, a bolsa cair, mas a gente vai ter que fazer as mudanças que precisam para garantir que as pessoas não passem fome, né, garantir o auxílio, Bolsa Família, R$600, fez esse discurso agora na COP, e aí já a mídia tradicional, comercial, já sair em defesa dos bancos e dos especuladores. Como que você vê esse chilique, Carlito? Na verdade, é gente rica, eu costumo comparar o mercado àquele aluno da escola, que o pai e a mãe dá tudo, que o caderno sempre é da melhor marca, que a mochila sempre é da melhor marca, que não pega lanche no refeitório da escola, porque ele não pode se misturar com o resto dos alunos da escola, e que quando se depara com a realidade que todo mundo é igual e ele quer ser o diferentão, acontece 2 coisas. Ou ele se isola ali, né, e se afasta, e esquece o restante do grupo, que é o que o mercado faz, ignora o que está acontecendo com o Brasil, e vamos ganhar dinheiro aí, porque a taxa de juros do Brasil está aí em quase 14% ao ano, e para quem não está entendendo, o que é que... Na verdade, está quase não, está 14,75, se eu não me engano, ou é 13,75 ao ano. E para quem não está entendendo o que isso significa o seguinte, que gente como Paulo Guedes, que tem 10 milhões de dólares em paraíso fiscal, se pegar parte da fortuna dele e colocar aqui no Brasil, por exemplo, sem fazer nada, vai render 14% ao ano, sem fazer nada, sem gerar um emprego, sem mobilizar um parafuso, sem apertar nada, não precisa fazer nada. E ainda não vai pagar imposto sobre isso, porque dependendo de como for o investimento, a gente sabe que não se tem tributação em lucros e dividendos. Então, só para a gente entender a gravidade do que a gente está passando. E aí, quando a gente vê essas pessoas agindo dessa maneira, Adri, a gente vê que... Eu gostei muito da fala do Otávio Guedes, se não me engano, né, que é o comentarista lá da Globo News, que ele falou uma coisa que é fato. O mercado tem lado, e o lado do mercado é o lado do Bolsonaro. O lado do mercado é o lado do fascismo. O 1% mais rico da população votou no Bolsonaro, que é essa galera que acompanha o mercado. Eles não estão... Deixa eu dizer uma coisa para quem está acompanhando aqui. Eles não estão preocupados se o Lula vai furar o teto de gastos, porque o Lula tem um histórico de responsabilidade fiscal. Tanto que o governo do PT deixou o poder com reservas cambiais de 370 bilhões. Então, o governo de esquerda no Brasil, ligado a Dilma e ligado a Lula, tem responsabilidade fiscal. Apesar da gente ter algumas críticas ali ao governo Dilma II, em especial, mas se tem responsabilidade fiscal. Sabe o que é que eles não querem, Rovai e Dri? Eles não querem que a gente volte a frequentar os mesmos lugares que eles. Eles não querem ver mais a gente em avião, eles não querem mais ir para a Disney e encontrar a gente na Disney, eles não querem mais ir para a Europa e encontrar a gente na Europa, eles não querem mais, por exemplo, ir comer em restaurante chique e a gente está lá sentado porque o nosso poder de compra, nosso poder de consumo vai aumentar. Ele não quer ver a gente, por exemplo, com um telefone de celular bom, com a camisa de marca boa, com um prato farto em casa. É isso que eles não querem. Porque se a gente tiver tudo isso,
Como é que eles vão explorar a gente? Como é que eles vão oferecer salários míseros a gente, se a gente vai conseguir ter um poder de compra maior, com a possibilidade até de trabalhar menos com alguns projetos que estão sendo colocados em discussão, que podem ir para o Congresso no governo Lula, inclusive com redução de carga horária de trabalho para 6 horas, para que se gere mais emprego. Eles não estão preocupados com o Lula fora ao teto de gastos. Eles estão preocupados com a redução da desigualdade social. Sabe por quê? Eu costumo citar com frequência a frase da Danusa Leão. Viajar para Nova York já teve o seu glamour. Mas hoje até o porteiro do meu prédio pode ir. É isso que eles não querem. Eles não querem que a nossa diferença para eles diminua. Eles querem continuar lá no Olimpo, que significa ali o alto luxo brasileiro, que é representado em tese por esses investidores e grandes empresários, e nós, o povo, a ralé, estamos aqui embaixo pegando basicamente as migalhas. É basicamente isso. Vocês vão ver que durante o governo Lula, Rovai e Dri, vai ter crítica ao Lula porque banqueiro vai ganhar muito dinheiro, porque empresário vai ganhar muito dinheiro, e o mercado vai continuar incomodado. Por quê? Porque o pobre, como diz o Lula com frequência, vai entrar no orçamento. O pobre vai passar a ter poder de consumo, o pobre vai passar a ter poder de compra, e é isso que eles não querem. Dri, os ônibus hoje, você deve estar percebendo isso com o Rovai em São Paulo e em Santos, tanto ônibus e metrô, lotados. Aqui em Aracaju, por exemplo, Aracaju é a segunda capital no Brasil que mais se tem veículo, Rovai. A cada 2 pessoas em Aracaju, uma tem veículo. Até aqui em Aracaju a gente está vendo a redução, porque as pessoas não estavam podendo colocar combustível na moto para ir trabalhar. Porque durante o governo do Lula e da Dilma, o coitado que tinha uma bicicleta para ir para o trabalho de bicicleta, ele passou a ter dinheiro para comprar uma moto. E aí ele pegava a moto, ia de moto para o trabalho, o valor que ele recebia de vale transporte, ele colocava de combustível na moto e conseguia ir e voltar para o trabalho com a condição digna, perdendo menos tempo no transporte, chegando mais descansado no trabalho e mais rápido em casa. E é isso que os caras não querem que aconteça. Porque o que é que acontece hoje da relação entre a burguesia brasileira e o grande capital específico com o trabalhador? Eles querem criar essa relação de dependência, eles querem que a gente ache que nós somos cada vez mais dependentes do mercado, cada vez mais dependentes do grande empresariado e que, em tese, a gente não conseguiria viver sem eles. É isso que eles querem demonstrar. Só que não, acabou. Eu me recordo, eu estava falando aqui antes de a gente começar com você, Carlito, que teve uma entrevista na época do governo Temer ainda. Eu não me lembro se era um dos herdeiros de Itaú, presidente de Itaú ou do Bradesco, que ele dizia o seguinte: é bom, agora o Brasil nunca teve tão bem, a gente chegou a um patamar bom de desempregados, 10%, 12%. Isso permite que os olhos do mundo se voltem para a gente, porque aí a gente consegue ter mão de obra barata, tal. Ou seja, como se ele estivesse falando de boi. Né? As pessoas desempregadas passando fome são interessantes para essa lógica, essa dinâmica do mercado. E aí, quando você vê o Bradesco dando aula de responsabilidade fiscal, esses caras estão preocupados com reserva de mercado deles, Rony. Como eles vão garantir a previdência privada para eles e não pública, que menos gente seja atendida no SUS para que eles possam vender mais planos, inclusive planos vagabundos populares que não servem para nada, que eles estão lançando, é tudo de banco. Hospital hoje no Brasil é tudo de banco. Educação, muitas, ou é de setor financeiro internacional, o Banco Nacional tem parceria com empresas estrangeiras, né? Então, assim, está tudo na mão deles. Eles têm, cara, o controle de várias atividades econômicas. E aí, quanto menos Estado, mais o setor privado vai ganhar dinheiro nessas áreas. E por isso eles fazem esse discurso. Não tem aí nenhuma preocupação com inflação. Isso é mentira. Mentira, mentira, mentira. Olha só, tem mais um superchat aqui do Rony. Será que o mercado no Brasil já é, em maioria, feito por essa meninada seguidora do primo rico? Por isso explicaria a pequenez e a ignorância. E aí, foi até bom o Rony Telly citar o primo rico, porque acho que o primo rico é o grande reflexo dessa hipocrisia. É gente que ganhou dinheiro ensinando pessoas a ganhar dinheiro
que é o que se faz muito hoje, né? Você quer ganhar dinheiro? Compre meu curso que eu vou te ensinar a ganhar dinheiro. Aí quando você vai abrir o curso, a pessoa fala, eu ganhei 10 milhões vendendo o curso de como ganhar dinheiro. Ou seja, ele não fez um negócio que fez ele ascender economicamente para ele dar o exemplo. Não, ele cresceu com a propaganda de que se você comprar o curso, você vai crescer. Aí quando você compra o curso, ele diz, tá vendo? Eu cresci vendendo curso. Para gente como você, que acha que eu vou te ensinar a ficar rico. E o primo rico, que foi um desses caras que ganhou dinheiro ensinando a ganhar dinheiro, ele caiu numa grande hipocrisia recentemente porque ele defende a ideia de que não se deve investir em imóvel. Você não deve comprar casa. Você tem de morar de aluguel. Você pega o dinheiro da casa, segundo ele, coloca no banco para gerar receita, né? Que é o lucro que eles chamam, né? Para gerar receitas através de juros, que a gente pode chamar de lucro, dependendo de como é que for colocado isso aí. E aí, recentemente, viralizou um vídeo dele comprando uma mansão de não sei quantos milhões de reais. E aí ele tentou explicar que não, pode parecer uma contradição, mas é porque as pessoas têm som. Peraí, mas você não está dizendo para mim, que sou um cara que estou sem esperança, que estou comprando o seu curso aqui, parcelando do cartão da minha tia em 8 vezes, para aprender como ficar rico, porque você é meu primo rico. E aí você diz que não é para eu pegar o dinheiro que eu recebi do FGTS e comprar uma moto, não é para pegar o dinheiro que eu recebi da minha rescisão contratual e dar entrada numa casa, é para eu pegar esse dinheiro e botar no banco para gerar receita. E aí você vai e compra uma casa. Então a gente está vendo essa... Inclusive a gente viu uma demissão recentemente em massa de uma das empresas dele, porque essas pessoas, eles não vivem com conhecimento técnico de nada, eles são grandes enganadores. Eles são grandes enganadores. Né? O maior exemplo, talvez, aí para mim, além do primo rico, é o próprio Pablo Marçal. E eu não gosto de gente que ganha dinheiro ensinando como ganhar dinheiro, e quando você vai descobrir como é que ela ganhou dinheiro, é justamente vendendo o curso de como ganhar dinheiro. Aí ela explica como é que se faz um curso explicando como ganhar dinheiro. É assim que eles ganham dinheiro. Não é como, por exemplo, a Adri e o Rovai, que montaram um meio de comunicação e vivem hoje da internet, do portal da revista Fórum, não. É literalmente vendendo curso, explicando como é que vocês vão convencer as pessoas a comprarem o seu curso e daí ganhar dinheiro. Aí eles têm uma coisa que eu gosto muito, Rovai, que eles chamam de discurso de autoridade, né? E prova social. Qual que é o discurso de autoridade que eles têm? Não, porque eu trabalho no mercado financeiro há 20 anos. Eu sou um dos sócios fundadores da XP, do BTG, do primo isso, do primo aquilo. E a prova social? É sempre foto na porta de uma mansão ou em frente a um carro importado, que em muitos dos casos ou é alugado ou é emprestado. E aí a população que está desesperançosa e que acessa a internet e acha que realmente é fácil, porque o primo rico está dizendo que é fácil, vai lá e se decepciona. E aí eles querem criar essa relação de dependência. Eu encaro isso, sabe como que, Edri? Quase que como uma pirâmide financeira. Porque você pode ver, ele lança lá, aprenda a investir. Aí depois ele lança, aprenda a investir o 2.0. Aí depois lança, aprenda a investir o 3.0. Aí quando não tem mais como eles ensinarem no que investir, aí eles lançam, aprenda a manter-se rico. Aí depois, aprenda-se a manter-se rico 1.0. Aprenda-se a manter-se rico 2.0. E aí gera esse ciclo que basicamente é para falar sempre a mesma coisa e enganar a gente que tem esperança. É basicamente isso. É isso mesmo. Tem aqui o Reinaldo Lopes falando, Pablo Marçal lançou um curso de sobrevivência nas adversidades em atitudes. Tem aqui o pessoal lembrando, velho da van, outro sonhador com os sertanejos e Neymar. E tem o Décio mandando aqui um super sticker. Obrigada, Décio. E tem aqui o Silvio Lima falando, colocar o pobre no orçamento foi a revolução que desagradou o mercado. Pai, uma vez eu falei isso no meu canal e vou falar aqui também para vocês. Eu comentei uma vez no meu canal como era a experiência de a gente quando era criança aqui no Nordeste em relação ao futuro. Qual que era a perspectiva que a gente tinha? A minha perspectiva era basicamente acabar o ensino médio. Na época eu ainda peguei ali a formação que tinha ali contabilidade, magistério, mas já estava na transição ali do lance do magistério, né, que foi quando começou a se exigir que tivesse o curso de pedagogia, e formação geral. Eu fiz a formação geral. Qual que era a perspectiva que eu tinha? Eu tinha vontade de ser médico quando eu era criança, até descobrir que para eu ser médico, eu teria de estudar na universidade em vários dias, durante todo o dia,
E aí eu não tinha como trabalhar para ajudar o meu pai e minha mãe em casa. Então, essa era a perspectiva de uma criança na década de 90 e início dos anos 2000. Sabe quando é que essa chavinha mudou na minha cabeça? Quando o Lula se tornou presidente da República, a gente passou a ter o maior poder de compra, passou a poder comer tudo que o rico comia. Iogurte, biscoito recheado, presunto, queijo, manteiga, aviação. E eu preciso citar a aviação aqui, porque a aviação é aquela manteiga que vendia numa lata, que era caríssima. Ainda, agora não é mais na lata, é uma delícia aquela manteiga. Vou vender na lata de novo agora. Né, a manteiga aviação. E um dia para mim foi marcante, que foi quando um colega meu chegou, um colega que era de outra série, chegou na escola para divulgar que ele tinha passado em uma universidade, que ia fazer direito e que ia fazer de graça. Aí eu lembro que todo mundo olhou para ele e falou assim, de graça? Mas de graça como? Aí ele, de graça, o governo vai pagar para mim. Aí todo mundo perguntou, não, peraí, você está dizendo que você está estudando em tal universidade, que a mensalidade é tantos reais, e que o governo vai pagar para você? Aí ele é. Eu falei, e o que é isso? Aí ele falou, é um programa chamado ProUni. A partir dali, Rovai, a chavinha virou. Ali a gente passou a entender que dava para o pobre fazer medicina, para o pobre fazer direito, engenharia, arquitetura, o que ele quisesse. E é aí que eu acho que é o que casa com a fala do amigo que colocou aí agora há pouco, que é aí que começou a incomodar a elite. Porque se vocês já assistiram aquele filme A Que Horas Ela Volta, da Regina Casé, aquilo ali eu via na universidade. Eu estudei na Universidade Tiradentes aqui em Aracaju, que é a universidade que o Onyx Lorenzoni tanto defende, e que o dono fascista estava na porta do 28BC aqui em Aracaju, defendendo o golpe de Estado também, até 2 semanas atrás. O Gilberto Uchoa. E aí, a partir dali, a gente começou a ver que tinha gente rica, gente pobre. Você via, por exemplo, a pessoa que vinha do interior de ônibus escolar e estudar na melhor universidade particular do Norte e Nordeste, paga pelo governo. E via também, por exemplo, o milionário trazendo o filho ou a filha com carro importado para estudar no mesmo curso que eu. Então, é isso que choca. É essa ideia de estamento, Rovai. O rico e o pobre não podem estar no mesmo lugar na cabeça do mercado, na cabeça da elite. É isso que eles se incomodam. Mas eu sinto dizer para vocês, meus amigos, que vocês têm 2 opções. Ou vocês aceitam ou surtam, como diz aí o ditado. Aceita que dói menos. Carlito, muito, queria te agradecer demais por ter vindo numa sexta-feira. Tá sol aí em Aracaju? Tá no mudo. Tá no mudo, Carlito. Tá sol, inclusive vou mostrar para vocês a temperatura aqui para você ver como é que tá quente também, viu? Não tá só aí, sol, não. Você trabalha com ar-condicionado, Carlito? Ar-condicionado, porque não tem condição. Porque você tá com 2 blusas, é por isso que eu tô perguntando. É porque eu gosto de um frio mais ou menos. O frio de São Paulo eu não gosto, que é o frio que eu não controlo. O frio daqui do ar-condicionado eu gosto que eu controlo. Eu boto em 18 graus ali e tá bom. O de São Paulo eu não controlo. Eu acordo, tá 8, tá 11, tá 10. Esse frio eu não gosto, que eu não consigo controlar. Aqui agora está 29 graus em Aracaju. Aí estava aqui em Santos, estava 27, que eu fui caminhar na praia, vi que estava 27. Dri, dá a palavra final para o Carlito, aí volta para o Fala Rovai e a gente vem com o caseiro. Hoje tem Fala Rovai sobre a cidade de Sorriso, que poderia se chamar ódio, ou tristeza, ou amargura, ou algo assim, tipo, perdeu, mané. Mas Carlito, tua palavra final. Eu só queria agradecer, Rovai, a você, Adri, pela parceria, pelo respeito. Você sabe que eu tenho um carinho imenso por você. Você me convidou para o seu aniversário. Lamentavelmente, eu não poderei ir, mas em 2023, que o preço das passagens de avião vão voltar a ficar barato. E aí a gente vai ter de ver os ricos reclamando que o aeroporto está parecendo rodoviária mesmo, que a gente vai ficar indo para lá e para cá o tempo inteiro. Eu participo do aniversário do ano que vem. Queria pedir às pessoas que seguissem o nosso canal no YouTube aqui, chamado O Historiador. Queria pedir também que seguissem o Folha Democrata TV, que é um canal novo de notícias que está surgindo também para complementar esse bloco que é composto pela revista Fórum, pelo 247, DCM, tantos outros portais de notícias aí. Rony Teles, exatamente. Todos esses canais que são montados aí para poder disseminar informação. E sigam as páginas do Facebook da revista Fórum, do canal do Historiador, que chama-se o Historiador Oficial.
porque se o YouTube minguar aqui em algum momento, tentar reduzir a nossa monetização ou censurar nosso trabalho, a gente vai precisar manter de alguma maneira. E a alternativa pode ser o Facebook. É isso aí, meus amigos. Salve, salve, Carlito Neto, o historiador. Beijos. Beijo, Carlito. Obrigada.